Nos Caminhos da Bíblia, com Frei Gilberto Teixeira. Senhor, chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 10 de agosto, nós continuamos então com nossa reflexão neste mês vocacional. Hoje nós vamos meditar sobre um profeta muito conhecido nosso, o profeta Isaías. E é o chamado de Isaías que vai iluminar essa nossa reflexão. E nós poderemos também meditar a vida de um grande profeta do nosso tempo, que eu tive a alegria de poder conviver com ele. Então vamos iniciar com muita fé este nosso momento orante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos a oração vocacional. Senhor da messe, pastor do rebanho, fazei ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derramai sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir sua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Despertai nossas comunidades para a missão. Ensinai nossa vida a ser serviço. Fortalecei os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não se perca por falta de pastores. Sustentai a fidelidade de nossos bispos, padres e ministros. Dai perseverança a nossos seminaristas. Despertai o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe, pastor do rebanho, chamai-nos para o serviço de teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajudai-nos a responder sim. Amém. O texto bíblico que irá iluminar a nossa reflexão de hoje está no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Quem irá proclamar para nós será Glória Linhares, de Astolfo Dutra, em Minas Gerais. Vamos então ouvir com bastante atenção. É tempo de novidade, que é atento aos rumos da vida. Indique-me um caminho novo e a libertação para todo o meu povo.
No ano em que morreu o rei Osias, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. A barra do seu manto enchia o templo. De pé acima dele estavam serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Eles chamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é Javé dos exércitos. A sua glória enche toda a terra. Com o barulho das aclamações, os batentes das portas tremeram e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido. Sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e meus olhos viram o rei Javé dos exércitos. Neste momento, um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo na mão uma brasa que havia tirado do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou meus lábios e disse: veja, isto aqui tocou seus lábios. Sua culpa foi removida, teu pecado foi perdoado. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: quem é que vou enviar? Quem irá de nossa parte? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Hoje estamos meditando sobre a vocação de Isaías, profeta em Judá. Isaías era de uma família sacerdotal ligada ao templo. Apesar do papel tão importante desse profeta na história do seu povo, pouco sabemos da sua vida pessoal. Pelas poucas informações que ele deixou nas suas profecias, Isaías nasceu e viveu em Jerusalém. Ele mesmo conta que sua vocação profética se deu por meio de uma visão que ele teve no templo, no ano da morte do rei Osias. Nessa visão, Deus lhe aparece perguntando: quem é que vou enviar? Quem irá de nossa parte? Isaías responde com simplicidade: aqui estou, envia-me. Ele se oferece para estar a serviço de Deus. Isaías era casado com uma profetisa e teve 2 filhos. Sua atividade profética aconteceu durante a crise desencadeada pelas invasões assírias. Os reis de Damasco e de Samaria queriam forçar Acaz, o rei de Judá, a se unir a eles na luta contra a invasão da Síria. Mas Acaz não quis entrar nessa aliança ante a Síria. Pelo contrário, para vencer os 2 reis inimigos, tornou-se vassalo do rei da Síria e implantou no templo de Jerusalém a religião dos assírios. O profeta Isaías lutou contra essa submissão ao domínio dos estrangeiros e contra a exploração do povo pelo rei Acaz. Ele denunciou a riqueza dos poderosos e a degradação da vida dos mais pobres. Ele foi um importante conselheiro do rei Ezequias na reforma religiosa promovida por esse rei. Quando Ezequias adoeceu, Isaías o curou com um remédio caseiro. O nome Isaías significa Javé é a salvação. De Isaías é a profecia citada no Evangelho de Mateus: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel. O livro do Eclesiástico assim resume a atividade do profeta Isaías. No seu tempo, o sol recuou, e ele prolongou a vida do rei. Com grande inspiração, viu o fim dos tempos e consolou os aflitos de Sião. Revelou o que vai acontecer até o fim dos tempos e as coisas ocultas antes de acontecerem. O livro de Isaías é o maior dos livros proféticos. Tem 66 capítulos, que incluem as atividades do próprio Isaías, que viveu entre 740 e 690 a.C., e dos seus discípulos do tempo do exílio e de depois do exílio. Que o testemunho de Isaías nos leve também a sermos críticos daqueles que se aliam para dominar o povo, aqueles que não se preocupam com as comunidades, com a religião do povo, com a cultura, mas que, por poder, se aliam aos poderosos e acabam com tudo.
Quantos profetas e profetisas de nosso tempo lutam contra governantes que, pensando apenas em si mesmos, pensando apenas no enriquecimento, e enriquecimento muitas e muitas vezes ilícito, acabam com comunidades e mais comunidades. A resistência de tantas pessoas que acreditam na vida, acreditam no amor, na justiça e na paz. Com Isaías, recordamos a vocação de tantos lutadores e lutadoras, homens e mulheres que, unidos em vários movimentos, defendem a vida, resistem contra todo o poder de morte. Aqui estão os profetas que nesses tempos nos deram a esperanças e forças para andar, é na cidade e no campo, no nosso meio estão, é na cidade e no campo, no nosso meio estão, aqui estão, onde estão, aonde estão, aqui estão, onde estão. Nosso testemunho vocacional de hoje, nós queremos trazer presente o nosso irmão Padre Ernesto. Padre Ernesto, sua última paróquia foi em Bom Jesus do Amparo, diocese de Itabira e Coronel Fabriciano. Mas Padre Ernesto também serviu a nossa igreja em várias regiões do país, em Minas Gerais, no norte de Minas, no Jequitinhonha, no Pará, na região do Amazonas. E quando ele fez a sua passagem, nós estávamos encerrando a caminhada franciscana aqui do Parque do Brigadeiro. Carinhosamente, ele se tornou o nosso padrinho no dia 26 de julho de 2019, foi a sua passagem. Um fato marcante da sua trajetória, do seu trabalho como pároco. Em 2005 aconteceu um massacre no assentamento Felisburgo, no Vale do Jequitinhonha, e o Padre Ernesto, então, foi a primeira autoridade a pisar naquele lugar, para consolar as famílias, para consolar as pessoas que ali sofreram um grande ataque na luta pela terra, pelo direito. Todo o seu trabalho foi dedicado aos pobres, à luta por justiça, pela reforma agrária, pelo meio ambiente, em defesa das pessoas em situação de rua. Padre Ernesto, presente, presente, presente. Vem, eu te chamo, vai, eu te envio. Vem, eu te chamo, vai, eu te envio. Rumo ao mundo novo, leva o meu povo. Rumo ao mundo novo, leva o meu povo. Que a disposição de Isaías, colocando-se inteiramente a serviço do Senhor para responder à sua vocação, nos inspire também nós a nos colocarmos sempre nesta atitude: Senhor, eis-me aqui, envia-me. E o testemunho do Padre Ernesto possa ser para nós motivador para a nossa vivência de igreja, para vivermos como comunidade, testemunhando sempre o reino de Deus. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Vem